Olá, estamos começando aí nosso primeiro AmiCast, o primeiro podcast de pediatria do Piauí. E hoje a gente tem convidados muito especiais, a doutora Lívia, que é pediatra, e a doutora Luana, que é endocrinologista da clínica AMI. E eu, Dairton, pediatra e hematologista também. Nossa ideia hoje é falar um pouco sobre as principais queixas do consultório geral. Vamos ter ênfase na pediatria e ênfase também na endócrino e também na hematologia. Então, primeiro eu queria dar boas-vindas à doutora Lívia, que vai falar um pouquinho sobre a pediatria. E me conta, como foi que você se tornou pediatra e a importância aí da consulta do pediatra? A pediatria, eu digo que ela chegou para mim ainda na infância, né? O meu pai via que eu ia ser pediatra antes mesmo de eu pensar nisso, né? Ele dizia, você gosta muito de criança, você tem um zelo a mais. Mas aí eu fui entrando na medicina, fui fazendo a pediatria, né? Passei pela cadeira da pediatria e eu lembro que eu fiquei muito em dúvida no que fazer. Eu lembro de um professor meu que ele disse, Lívia, o que é que você acha que você faz de melhor? Nunca vou me esquecer quando o doutor Lauro me perguntou isso. E eu fiquei com isso na cabeça. Fiz a parte também da NEL, né? Fui bolsista da NEL, onde também tive o prazer de conhecer professores fantásticos. E a doutora Isabel Marlúcia também, eu sempre vou citar ela nas minhas, no que eu fizer, porque foi uma pessoa que sempre confiou muito em mim. E então, assim, ela me deu muito conhecimento, me ensinou muito, partilhou muita coisa. Inclusive, quando eu comecei na pediatria, foi quem me acolheu no consultório. Então, a pediatria, eu digo que ela foi um caminho que eu fui me apaixonando e estou aqui, né? Fazendo a pediatria, onde o que eu mais gosto de fazer é a pediatria geral mesmo, na sua puericultura, no seu desenvolvimento, avaliar a criança globalmente, né? Então, gosto dessa clínica médica da criança. E Gosto muito quando você disso. pensa na consulta de pediatria, qual é o maior objetivo dessa consulta de O pediatria? maior objetivo é tranquilizar uma mãe. Na verdade, a gente sabe que uma mãe ela é cheia de preocupações. Somos mãe e pais, né? A gente sabe que uma coisa que vai fora do caminho a gente já se preocupa. Então, essa tranquilidade ela vai acontecer lá no pré-natal. A mãe tem que ir na consulta do pré-natal para saber se está tudo bem com essa gravidez, para ter aquele potencial dos 1.000 dias, ela fazer desde a alimentação, da atividade, e fazer com que esse bebê que vai chegar na família venha num ambiente tranquilo, né? Que seja para ser só mesmo amor, né? E ela poder desfrutar desse momento. Então, assim, é para tranquilizar. De ter coisas erradas no meio do caminho, que eu digo assim, pode. E é nessa hora que a gente tem que contar com o pediatra para ele lhe dizer, então você vai ter que ver isso aqui, você vai ter que avaliar melhor isso daqui. E às vezes a gente tem que contar com outros pediatras, os especialistas, né? O hematologista, o endócrino, o neuro, e assim a gente vai, né? Vendo, encaminha. Por isso que é importante a consulta naquele primeiro ano ser mensal, porque eu digo que ali é o ano fora da barriga de maior crescimento, de maior desenvolvimento. Então, aquela coisa que lhe foge da linha daquele seu olhar, aquilo ali já lhe atenta para poder mandar esse paciente tomar uma conduta, porque a gente tem um período que a gente consegue fazer mudanças, né? Devido a esse potencial desse primeiro ano. Então, assim, o ideal é aquela consulta ocorrer ao nascimento, né? Que ele já recebe ali, nasceu na maternidade, fez o pré-natal, fez aquela consulta, fez a consulta de alta da maternidade, fez a consulta dos 10 dias e aí vai fazendo um segmento. Algumas crianças desses 10 dias, às vezes a gente vai precisar ver mais semanalmente, quinzenalmente, até chegar no ideal, principalmente os prematuros, né? A gente sempre fala dessa importância. E assim, essa história do pré-natal é nova, porque assim, até pouco tempo atrás ninguém estava preocupado com o pediatra no pré-natal. Você se preocupava, seu bebê nascia, você pensava assim, ah, eu tenho que ter um pediatra. E agora não, a gente vê a importância de ali 28, 30 semanas, você já procurar seu pediatra, para ele já ter orientações
na consulta pré-natal. Me fala um pouco, como é que você faz essa consulta pré-natal com seus Bom, pacientes? na consulta do pré-natal, geralmente ela procura a gente ali já no último trimestre. A gente vai alinhar, ver se teve alguma coisa errada, se teve alguma restrição de crescimento, ver se está tudo bem. Mas o ideal é que ela já venha bem orientada, né, pelo seu obstetra. Porque o que é que ocorre muitas vezes? Ela vai deixar aquele segmento que ela está fazendo mensal, né, na gestação, e quando chega ali naquele final, ela recebe aquela alta, 40 dias, e aí o olhar volta só para a criança. Eu sempre digo, você vai olhar só para a criança durante 6 meses. Calma, a gente tem que deixar alguma coisa alinhada e bem na cabeça dela. Olha, você vai amamentar. Vai ter que ter um cuidado maior aí com você, na sua alimentação, né, no seu autocuidado, né, do você saber que ainda existe. A gente tem que mostrar para ela que além de uma mãe, existe uma mulher, existe uma esposa, existe uma família. Então, tudo isso é bem importante a gente deixar para ela e ver qual é a demanda dela, porque não é eu chegar e dizer tudo para ela. As mães chegam muito com suas demandas, então é uma conversa, é uma coisa esclarecedora e isso nos pontua para o começo. Então, se ela chega para mim, Lívia, olha, eu tive pressão alta, estou usando essas medicações, isso já vai me dando importância para aquele primeiro momento, né? Eita, na primeira semana eu vou ter que rever isso daqui. Então, tem coisas que elas pensam que ali, tá tudo bem, tá tomando, eu tô controlada, tá ótimo, mas aquilo ali pode sim, uso de medicações, e aí a gente vai dizer, olha, vai continuar aqui com as vitaminas. Elas esquecem dela depois daquela consulta que ela fez com o obstetra, que já recebeu alta e tudo, e vai seguir. E não, a gente tem que ter esse cuidado com ela e dizer para ela que esse é uma preocupação, que isso vai continuar. E também existe muita preocupação com a alimentação da criança, né? Ah, meu filho não come, meu filho tem que comer, introdução alimentar. Como é que tu lida com essas queixas muito direcionadas aí à É. alimentação? A alimentação, eu sempre digo que ela é um desafio, né? Você vai sair de uma amamentação que às vezes já foi difícil, né? Tem amamentação que flui, né? Naturalmente acontece, mas tem amamentação que já é mais trabalhosa. Então a gente tem que saber o momento ideal que vai entrar com a alimentação para essa criança e a gente também tem que sentir dessa criança. A gente não pode ter aquela receita de bolo. Toda criança vai ser BLW, né? Que é uma modalidade nova, que as pessoas querem que o filho coma de forma independente, em pedaços. Nem toda criança vai ser desse jeito. Cada criança é diferente. Tem criança que vai ter essa autonomia, mas vai ter criança que não. Então, assim, você tem que fazer essa introdução com cuidado e sentindo com a mãe. Eu sempre gosto de deixar bem explicado para ela e vamos dizer, vamos ver qual é a linha que ele tem que seguir. E depois a gente vai ver que meu filho comeu muito bem, doutor, ele comeu uma pratada. Mas tem mãe que chega chorando, meu filho nem abre a boca. Né? É aquela coisa difícil, eu tenho que substituir pelo leite. E aí você tem que ver o que é que está acontecendo de errado aí, porque essa alimentação ela é importante. A gente tem que fazer essa transição até ele chegar ali 1 ano, comer, saber que às vezes a gente precisa ter um cuidado a mais, às vezes tem uma anemia, né? Você tem que tomar o cuidado, tem que começar as suplementações que tem que ser feita para essa idade, né? Das medicações que a gente já sabe que já são protocoladas, mas tem que. Ferro, né? Eu Ferro, sempre, com sempre vou certeza. falar do ferro. Então, Com certeza. E tem que puxar, né? E essa questão do ferro é uma. As mães, elas ficam, e precisa mesmo, doutor, e eu não posso fazer de outra forma assim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que ter uma boa relação médico-paciente para que eles confiem e vá com a gente, diz assim, ai, doutor, essa constipou. O que é que eu faço, né? Então, você não pode dizer assim, que uma constipação vai fazer você tirar esse ferro. Você tem que tomar a conduta para aquilo ali dar certinho, porque é como eu digo, você está no maior potencial, você está num ano de um grande potencial. Se você perde esse potencial, você pode repercutir no futuro dessa criança. E a gente está preparando uma criança para ela entrar. Eu sempre digo assim que a puericultura, né, como um todo, a gente está preparando a criança para ser um adulto. E esse adulto da melhor forma, né, em todo um ser. assim, eu brinco também com as mães que eu acompanho, que assim, que a criança ela vai adoecer, né? Por mais que a gente faça uma alimentação toda saudável, ela vai adoecer, ela vai pegar as viroses, vai pegar as infecções. E eu acho que essa época do ano celular do pediatra não para, né? Toda hora de mensagem,
as mães têm muito medo de ir na urgência. E assim, a importância às vezes de você ter seu pediatra, que você confia, é até te ter aquele apoio do pediatra também para te dar uma orientação. Mas me conta como é essa rotina de responder mensagem de celular, mãe preocupada, ao mesmo tempo consultório. Como é que tem sido isso nessa época agora de muitas É, infecções e tudo mais? esse período eu sempre digo que é muito desafiador, né? Entre abril e junho, eu digo para ele assim, olha, a chuva traz tudo. A chuva traz tudo, né? Ela traz, né, tanto essas viroses que dependem dos mosquitos, né, que tem as doenças, né, mais que são graves também, como a gente também tem a questão das próprias vivas, que tem sido um desafio, né? A gente tem visto que as crianças estão tendo muita bronquiolite, muita pneumonia, e isso é realmente um desafio, porque elas chegam na urgência, está lotado, muitas vezes não tem nem como internar, e eles têm que fazer uma internação dentro de casa. E o telefone, eu digo assim, eu não sou uma pessoa que sou contra o telefone. Eu acho que o telefone ele me tira de muitas situações que eu posso ajudar. Agora a gente tem que ter responsabilidade com o telefone, tanto de um lado quanto do outro. Então a mãe me manda, doutora, meu filho piorou. Às vezes eu digo assim, me manda um áudio, me manda um vídeo da foto de como ele está, grave em 1 minuto, sem a camisa. Porque eu digo, você vai na urgência. Às vezes, eu não estou no consultório, eu não fico lá o tempo todo. E nem tem como a gente também atender o tempo todo. Já aconteceu de eu estar atendendo e me atendente dizer, o pai pediu para você olhar o seu celular. Aí eu vejo que eu estou cheia, eu digo, eu oriento, leva na urgência e depois quando sair de lá, me diga como é que tá, né? Também para que eu possa tomar conhecimento do que está acontecendo também. E eu acho que o telefone muitas vezes facilita para aquele paciente do interior, que às vezes tem só um médico da cidade que ele realmente viu. Ele viu que aquilo ali, por exemplo, precisa de um antibiótico, mas ele não sabe calcular a dose ao certo, né? Então a gente compartilha. Então, assim, a questão do telefone, ele divide responsabilidades. Mas essa responsabilidade a gente muitas vezes tem que dizer para o paciente, olha, você vai levar na urgência. E ele tem que confiar em você. Porque às vezes você não tem como dar conta daquilo tudo. Mas você às vezes consegue drenar ou não, né? Aquilo ali para o melhor para ele. E assim, dentro da própria consulta de rotina de pediatria, né, da puericultura, a gente sempre vai avaliar a parte de crescimento, né? Avaliar as curvas, né? E me conta assim, até quando é função do pediatra avaliar crescimento e até quando a gente tem que, às vezes, encaminhar para, às vezes, um É. especialista? Na verdade, a gente vai acompanhar o crescimento o tempo inteiro. As curvas, eu digo, são nossas melhores amigas. E essa curva, ela fala muita coisa. Eu digo que ela grita. Porque você está ali com aquele paciente, né, aquela criança que ela está crescendo, está tudo indo muito bem. De repente, ela para naquela curva, ela retificou, ela mudou aquele canal. Você já tem que ir. O que aconteceu? Você investiga ali, fugir um pouco da sua linha, você vai ver, opa, vai para onde? Para onde eu vou encaminhar aqui para um colega pediatra? Porque a gente faz aquele acompanhamento todo, né? O primeiro ano a gente tem muito a nossa mão, né? Então, assim, não se perde, né? O paciente do primeiro ano de vida, eu digo que é um paciente que está sempre com a gente. Mas quando ele tem ali 3, 4 anos, que ele já não está, ele já começa Você já a não vê não. mais todo mês, É, só já não vê adoece todo o não adoece todo o tempo e a mãe tempo. tá bem, ela só vai chegar para ti quando diz assim: ele fez ano, eu não troquei as roupas dele. Sim. Doutor, o que foi que aconteceu? O menino tá usando as roupas de 4 anos, ele fez 6. Então, isso preocupa, né? Ele tá aquela roupa que ele não trocou, aquele calçado que ele não trocou e ela estava acostumada a trocar. Vamos ver se essa velocidade realmente caiu. Vamos ver se está na hora de ir para endócrino, né? Então, assim, você vai acompanhar essa criança sempre. E tem outras coisas também que vão chamar a atenção, né? Essa criança que cresceu demais. Por que que ela cresceu demais? Tem sinais que estão antecipados aí, tem uma precocidade nessa puberdade. Também é a hora de sair um pouco da minha mão, vai ficar comigo, mas vai ficar também com o endócrino. Vai para quem? É para endócrino pediatra, né? E assim, Luana, me conta aí. Quando não está crescendo ou está crescendo demais, tem que ir no endocrinologista? Me conta isso. Então, Daito, eu sempre falo que o acompanhamento com vocês tem que ser de rotina, porque o que acontece é que muitos pacientes chegam sem esse acompanhamento regular.
E a curvinha de crescimento, doutora, já tem muito tempo que não vai no pediatra, eu perdi, enfim. E a curvinha de crescimento é muito importante, porque tem uma diferença enorme entre o menino estar baixo e o menino estar crescendo. Então, às vezes, pontualmente, naquele momento eu falo, mãe, o seu filho não tem baixa estatura, mas se eu tivesse a velocidade de crescimento dele, já ia ajudar, que o menino estava crescendo 7 centímetros por ano, por exemplo, e agora está crescendo 2. Então, uma coisa está errada. Muitas vezes a gente pensa que é só hormônio. Então, na maioria, quando vem na endócrina, vai tomar hormônio para crescer. E às vezes a gente diagnostica, por exemplo, uma doença celíaca, uma outra doença subclínica que não tem manifestação nenhuma, né? Uma criança com anemia, por exemplo, que pode afetar, sim, o crescimento. Então, assim, de aprendizado, nós na prática, os residentes, vocês que são da parte acadêmica, os internos, é sempre a importância da curva de crescimento, porque é importante ver não só pontualmente aquela medida, às vezes eu vou avaliar, eu não tenho nem exames para pedir, porque teoricamente naquele momento ele é normal, eutrófico, mas há 5, 6 meses ele não cresceu nada, por exemplo. Então isso é importante para eu começar aquela investigação. Então hoje uma das principais causas queixas do consultório é a baixa estatura ou a baixa velocidade de crescimento. E esse acompanhamento regular com vocês é muito importante. Então, a gente tem que enfatizar, tem que orientar, tem que entregar uma pastinha, porque eu sei que é muito documento, muita receita, eles perdem. Então, a pastinha para botar, isso aqui sempre, qualquer médico que você vá, até na urgência, que às vezes vai na urgência e vê a criança acima do peso, ou menorzinha, não, já estou acompanhando com o meu pediatra, a gente está seguindo isso. Então, a curva da velocidade de crescimento é importante demais. E às vezes eles perguntam, tem que ser, quando é que eu tenho que levar no endócrino? Sempre? Não, se o acompanhamento com o pediatra está regular, o pediatra não viu nenhuma alteração no crescimento, você pode ficar tranquilamente com o pediatra. E aí ele sim vai ver o momento ideal, o melhor momento para encaminhar. Porque às vezes tudo que o pediatra fala, ainda mais o pediatra da sua confiança, ele vai levar como verdade. Às vezes demora para marcar, ou a mãe tem muitos afazeres da vida de hoje, e aí demora, e aí vai, eita, meu filho não está crescendo, está baixo, vou perder o tempo, vai ficar pequeno. Então, assim, é sempre o jeito que a gente fala. Falar para a família que naquele momento ele não cresceu, muitas vezes não vai ser doença nenhuma, mas é importante ouvir uma opinião do especialista e a partir de então ter esse acompanhamento, essa avaliação conjunta com o especialista e com o pediatra geral. Falou muito das curvas, né? Essas curvas, assim, eu entendo como pediatra, mas às vezes as mães não entendem. São todas iguais? Tem diferença? Qual curva melhor para usar? Como é que funciona isso nesse Exatamente. acompanhamento? Então, essa curva, então eu trouxe aqui essas curvinhas, né, da menina, do menino, geralmente a gente usa da Organização Mundial de Saúde, o Z-Score que a gente mais usa, e é sempre importante a gente orientar e explicar as comparações. Eu sempre falo, eu não posso comparar o filho da Luana Laje, do Bruno Calasso, com o filho da Lívia, com o marido dela, com o Gustavo. Então, eles têm um algo familiar diferente. Então, às vezes, eles estudam na mesma salinha, entendeu? Tem a mesma idade, mas os alvos são diferentes, não tem como. Então, a genética é um fator importantíssimo para a altura final. Claro que, às vezes, a criança está dentro da curva, para uma família, ele não seria baixa estatura, mas para aquele casal, ele é baixa estatura. Então, isso tem que ter atenção, porque às vezes está lá na curva, está no percentil 50. Só que o percentil 50 não é o normal para aquele pai de 1,80 m, por exemplo, com a mãe de 1,70 m. Então, ele é baixo para aquela família, entendeu? Então, essa avaliação é importante. Então, vamos lá comparar, porque o fulaninho está menor do que o priminho. Então, sempre a gente tem que orientar aquela família, aquela criança, comparar com irmãos. E se for filho do mesmo pai e da mesma mãe, porque se for de pai diferente, já é diferente. Todo mundo quer ser alto, né? Acho que no consultório, na endocrinologia, assim, doutor, faça aquele remédio. Ou às vezes chega aquela história. Doutor, o pai dele, o primo dele usou um hormônio quando era criança para crescer. Meu filho vai precisar usar esse hormônio? Sim, Dayton, todos, principalmente homens, né? Então eu falo assim, lá em casa eu tenho um casal, então eu digo, Senhor, tomara que o Bentinho seja o maiorzinho, nem que a Maluzinha seja menor, porque realmente a altura no sexo masculino é a preocupação maior. Além de outro tema importante em relação ao sexo, é o tamanho peniano, que pode ser tema depois. Então, tanto a altura quanto o tamanho peniano, querendo ou não, a família se preocupa mais no menino, claro, o pênis do menino, mas a altura mais no menino. Então, assim, todo mundo quer ser acima de 1,70 m, por exemplo, mas às vezes você faz tudo, investiga tudo, o menino vai ficar com 1,68 m e muitas vezes acima até do seu alvo familiar, e não é doença de hormônio nenhum. Então, quando tem baixa estatura, mesmo sendo baixa estatura, a percentagem de deficiência de hormônio de crescimento é baixa, menor que 5%. Então, às vezes as pessoas pensam, só vai ficar baixo quem quer.
E sabemos que temos critérios, claro que cada caso é um caso, mas nem sempre vai ser GH. E mesmo às vezes as pessoas que usam por algum motivo, alguém prescreveu, a criança não vai ter aquela altura que você queria, desejasse. A gente, como mãe, a gente quer que nosso filho seja sempre o melhor em tudo, de saúde, enfim. Mas é sempre importante essa avaliação e explicar. Porque às vezes vem com essa mentalidade de leigo, mas quando a gente senta, explica, orienta, eles entendem. Então, às vezes, ele tem aquela expectativa, mas a gente explica que a criança está normal, sei lá, que a idade óssea está atrasada, que a puberdade está atrasada, então tem tudo para ele crescer lá na frente. Eu falo que a criança que tem, por exemplo, o atraso constitucional do crescimento da puberdade, que não é uma doença, é uma variação da normalidade. Ele tem um cheque no bolso. E é um cheque com fundo. Então, a hora ele vai crescer. Claro que a gente não pode perder o time. Então, às vezes, a criança vai acelerar o osso, vai entrar na puberdade mais precoce e vai perder esse time. Mas essa avaliação, principalmente na puberdade, é mais importante, mais de perto. Porque também a criança vinha bem e acelerou e pode ter uma baixa estatura na vida adulta. Então, é onde a gente tem que bater sempre na tecla. Não perder o acompanhamento. Assim, eu vejo, falando já em puberdade, né? Eu vejo muito essa preocupação, às vezes, dos pais, eles olham muito tá começando a crescer a mama, tá começando a crescer pelos, começa um odor axilar e tal, mas eles não estão muito preocupados, às vezes, olhando a criança dele crescendo mais rápido, né? E assim, me conta assim, quando é que esse crescer demais pode ser sinal de puberdade, ou se a gente tem que ficar atento só mesmo a esses sinais aí que a gente vê de pelos, aumento de mama? Certo. Daito, outra queixa comum no consultório é a puberdade. Eu entendo a família, porque a gente comparando nossos avós, elas menstruavam com 18 anos. Aí depois nossas mães com 15, 16, a gente com 14, 13, né, no geral. E hoje em dia, a menarca precoce é abaixo de 10 anos de idade. Então, quem quer que sua filha menstrue com 10 anos? Então, às vezes, tudo é a gente preparar desde sempre. Claro que a gente vai falar nisso com 1 ano de idade, mas lá dos 7, 8 anos, a gente já tem que orientar os sinais e explicar se tiver tudo bem, se tiver uma velocidade de crescimento normal, sem prejuízo de altura final, se aconteceu o broto mamário, que a queixa principal é na menina, né? Então, o que é puberdade precoce? É o surgimento de broto mamário, né? A maminha na menina abaixo de 8 e o aumento do volume testicular no menino abaixo de 9. Esse é o difícil, porque muitas vezes essa avaliação não é... A pessoa não tem essa experiência de avaliar. Então, a gente tem, tem esse orquidômetro de Prada, que a gente é um objeto, né, que a gente usa para avaliar esse volume testicular. No geral, a gente da endócrina tem essa experiência maior e às vezes a gente já sabe que já está aumentado só de olho, mas às vezes a gente fica em dúvida, é sempre bom olhar, até orientar, até a parte lúdica. Então, assim, eu sempre ando com isso aqui no pescoço para não assustar, então eu já vou medir e a criança já vai ficar de boa. Imagina, então eu nunca me vi outra coisa. Puberdade, uma criança chega para mim, um adolescente, na primeira consulta. Nos dias de hoje, esse mês é o mês de conscientização da obesidade, do abuso sexual. Aí eu chego, a primeira consulta, eu vou avaliar a genitália da criança. Então, assim, não é fácil. Ainda mais a gente que orienta que esse tipo de avaliação só com a mãe, com o pai, com os avós. Então, isso é difícil. Já tive situações que a criança não se sentiu confortável, eu tenho que respeitar. Então, às vezes, aquela ali é a queixa da mãe e eu vou deixar para o retorno, mas eu entendo. Entendeu? Então, é difícil essa avaliação e tem que ser avaliado direitinho para a gente nem deixar de diagnosticar e nem diagnosticar em excesso, porque vai ser essa preocupação, esses pais não vão dormir, vão. Então, tudo que é dito, a gente vai para casa, pronto. Então, eu sempre digo que a gente não tem problema, só começa a ter problema quando perde a saúde. Então, uma palavra dessa diz, meu filho está com puberdade precoce, meu Deus, pense logo que vai menstruar. Sempre eu acalmo as famílias que mesmo que seja o brotinho mamário, não significa que ela nasceu o peito e vai menstruar no outro mês. Então, a evolução da puberdade normal é nascer o peitinho, geralmente 2 a 3 anos vai menstruar. Aí é que entra a avaliação frequente. Porque aquela criança pode evoluir assim lentamente, mas pode ter a puberdade normal, ela iniciou normal na idade certa, mas tem a puberdade acelerada, onde a mudança do estágio da mama para outra aconteceu muito rápido. E aí, mesmo ela nascendo na época certa, menstrua abaixo de 10. Então, a gente tem que ficar de olho, porque, não, nasceu a maminha com 8 anos, pronto, tá tudo certo. Não, daqui a 2, 3 meses você volta. Se percebeu que está aumentando rápido demais, volta novamente. Menstruou, parou de crescer a menina? Não. Então, assim, outro mito, não menstruou, parou de crescer. Após o crescimento, claro, você tem após a menstruação, você já teve está tendo o seu pico de crescimento, o estirão da puberdade, que na menina acontece aí antes da menstruação e no menino é após, né? Não a menstruação, mas no final da puberdade. Depois da menstruação, da menarca, que é a primeira menstruação, você cresce em torno de 4 a 8 centímetros
até terminar o crescimento, né? Isso aí vai depender de cada criança, o estilo de vida, a genética. Então, tem uns que vão crescer 4, aquela menina que dorme meia-noite, não faz atividade física para estimular o ossinho a crescer, não come bem, e aí tá engordando muito, avançando o osso. Então, tudo isso tem que ser orientado. Mas não é menstruou, tá, menstruou com 1,50 m, pronto, 1,50 m. De jeito nenhum, vai depender da idade óssea, da velocidade de crescimento, enfim. Quando o Eto falou da idade óssea, quando é que a gente deve, como pediatra geral, pedir uma idade óssea para avaliar? Ou tu acha que é um exame que talvez seja mais específico da endócrina? Assim, como é o nosso papel de pediatra de indicar ou não uma idade óssea numa avaliação de uma criança? Eu entendo vocês quando vocês querem adiantar, né? Então, assim, adiantar justamente por isso, né? A vida moderna, as famílias não têm tempo, eu entendo. Escola, atividade física, reforço. Então, assim, pede logo quando você for para endócrina, você já vai com tudo. A idade óssea não é um exame de rotina. Então, assim, meu filho está normal, está crescendo normal com o pediatra. Vou pedir para ver como é que tá. Então, vontade de dizer assim, agora você volte lá para o seu pediatra ver. Porque às vezes acontece o seguinte, algumas famílias, alguns pediatras acham assim, eu vou pedir a idade óssea porque eu vou garantir se você está entrando na puberdade ou não. E aí já pede, muitas vezes de rotina, e às vezes está com aquele exame, e às vezes assim, vem a mãe com o exame, e aí, né? Certo, então assim, o entrar na puberdade, na verdade, o broto, o que antecede na puberdade da menina, o estirão acontece primeiro do que o broto mamário. Então, assim, só você vendo aquela curvinha dando aquele estirão, você já, epa, por que que tá estirando tão rápido, né? A gente já tem que ficar ligado. Só que uma das causas de avanço de idade óssea é a obesidade, o excesso de peso. Então tem que ter cuidado. Porque às vezes não é doença nenhuma, mas já fica um alerta, né? Você pediu, já sei que aquela menina com 6 anos já tem um osso de 8 e ela não tem sinal de puberdade nenhum. Então é constitucional ou a obesidade está causando esse avanço. É bom para a gente orientar a melhora dos hábitos, investigação dessa obesidade, para evitar na puberdade avançar mais ainda. Então, de rotina, você não pede. Então, todo mundo vai pedir idade óssea? Não, não é porque eu quero saber se meu filho vai crescer muito. Às vezes vai estar atrasado e você não vai ter que fazer nada. Então, tem os desvios padrões, né? Se vai estar avançado demais ou atrasado de menos. O Atlas de idade óssea, a gente dá um laudo. Então, ele não é igual. Quem tem 8 anos vai ser 8 anos. Não, tem esse desvio padrão que é para a gente conseguir acompanhar o que é normal e o que não é. E no manejo da obesidade, assim, acho que é muito difícil. É difícil no adulto, imagina no adolescente e numa criança, né? Acho que hoje a gente tem uma sociedade muito medicada de querer muito remédio, né? E a gente sabe que a maioria desses remédios eles não são aprovados em crianças. Como é o manejo da obesidade aí numa que chega para avaliação no endocrinologista? O que é que o endocrinologista acaba pedindo e como é que ele maneja aí essa obesidade? Os pacientes, né, tanto da rede pública quanto privada, já conhecem a consulta. Eu falei que a consulta de obesidade não é da criança, da família. Eu mando trazer a mãe, o pai, o cuidador, porque assim, gente, se nós não conseguimos nos controlar, imagina a criança, ela não tem noção que aquilo ali no futuro ela vai ser uma obesa grave, que vai ter pressão alta. Porque a pressão alta, gente, é um menino de 5 anos, tá? Então a gente já pode até dizer, ó, vai ficar doente, vai tomar vacina, alguma coisa do tipo, para tentar amedrontar. Mas ela não vai entender, porque nós adultos, a gente mete o pé na jaca. E a gente sabe das consequências disso. E eu sempre digo que nem 8 nem 80. Então, assim, o ambiente familiar é muito importante. E é na hora que a criança nasce? Não. É antes da criança nascer. Então, nós aqui, um casal jovem, todo dia hambúrguer, então álcool, então aquilo ali você tem que melhorar, que a partir de agora aquele casal vai ser pai, né? Pai e mãe. Então, essa mudança tem que começar pré-concepcional, porque a principal causa de obesidade é exógena, tá? Então, é multifatorial, são vários genes envolvidos. Então, quando você tem um pai com a obesidade, a chance do seu filho ser 50%. Quando os pais, né, os dois são, é 80%. Então, a genética é muito forte. Claro que a gente tem outras causas, monogênicas, síndrome genética, uso de medicações, mas, no geral, na pediatria, a principal causa é a obesidade exógena, é o ambiente obesogênico. Então, eu peço para as famílias, é um apelo para a sociedade, para os pais de crianças com excesso de peso. No futuro fica mais difícil, porque você criando aquele hábito de a vida saudável, é mais fácil de levar em diante, né? Então, assim, nós somos espelhos. Se eu chego em casa e digo, não, Bento, refrigerante é coisa de adulto. Como assim, gente? Refrigerante não é saudável. Eu estou bebendo, mas não é saudável, não é coisa de adulto. Então, assim, é difícil, porque o que é bom é coisa que tem açúcar e sal. Eu como, todo mundo come, tá? Eu sempre digo, vamos escolher um dia da bobeira, faz parte, porque nós brasileiros, nós nordestinos, eu sempre digo que a gente come quando está triste e come quando está alegre.
né? Vai comemorar com comida, e se está arrasado, vamos comemorar também. Então, a gente tem que parar também de agradar nossos filhos com comida. A gente estava conversando outro dia sobre isso, né? Brigadeiro. Então, eu, como mãe, eu sou mãe, o Bruno, então a gente é médico, a Lívia, todo mundo, às vezes, a gente passou o dia trabalhando, a gente quer compensar para uma coisa. Né? Na psicologia, elas vão até julgar a gente, mas a gente, como pai, a gente só quer acertar. Então, às vezes, tem aquela culpa que está trabalhando, eu quero ver ele feliz. Né? E às vezes leva uma boneca, né? Leva um brinquedo, né? Leva para passear, vai andar de bike. Então, a gente tem que procurar tirar isso de trocar comida por afeto. Essa história do brigadeiro é engraçada. Assim, a gente estava... minha filha ama um brigadeiro, né? A gente meio que sentiu... Isso foi uma coisa, parece inconsciente mesmo. A gente começou a usar o brigadeiro como moeda. Então, por exemplo, vamos fazer a tarefa porque tem um brigadeiro. Papai vai sair para trabalhar, e aí quando eu volto, levava um brigadeiro. Eu achava mas ficava super satisfeita com esse brigadeiro. Aí chega uma hora que a gente assim, nossa, a gente olhando na geladeira, tinha assim, 4 caixinhas de brigadeiros, assim, da semana. Eu falei, nossa, a gente... Aí a questão, ela comia um brigadeiro, mas aí eu comia um, a esposa comia outro, então mudando até o nosso estilo de vida também, né? Então, isso de usar a comida como moeda de troca, né? E ou como, assim, comemorar ou chorar com o alimento, né? Acho que isso também tá bem envolvido nisso, né? E eu sou obeso, num processo aí eu brinco de chuta balde, pega balde, né? Mas minha filha veio com realmente uma mudança de vida também, de estilo de vida também, né? Pra gente, quando eu pensava assim, correr atrás dela, eu tava cansado. Não, vou agora emagrecer realmente para melhorar essa parte também, né? E acho que o endócrino pede muito exame, né? E eu acho que vem muito exame alterado, muitas vezes exames desnecessários. Como é essa relação aí desses exames, assim? Por isso que às vezes eu brinco que eu deixo os exames para o endócrino pedir. Às vezes ela fala, mas não é bom adiantar, pedir os hormônios, não sei o quê. Às vezes eu falo assim, não, faz a consulta, deixa o endócrino pedir. Porque às vezes eu acho que as pessoas pedem muito aquele checklist. Me incomoda muito essa ideia de checklist, né? Às vezes tem outros profissionais, às vezes não médicos, também que você repassar para poder fazer. Mas como é isso no endocrinologista? Pedem muitos exames? Então assim, eu sempre falo também assim, Daito, se eu não pedir, você volta para quem pediu. Porque assim, eu só peço às pessoas que têm essa oportunidade, né, que a gente discute, os pacientes, o que eu sei interpretar. Então, assim, eu não sei tudo, né? Então, assim, eu vou pedir o que eu estou vendo, cada caso é um caso. Então, se a criança tem obesidade, tem excesso de peso e tem puberdade, eu vou checar tanto as complicações da obesidade, que já, na verdade, não tem exame, no caso da obesidade exógena, não tem exame para eu diagnosticar. É a curvinha de crescimento, o ganho de peso. Agora, o problema, eu digo, se vai ser meu paciente, essa é a pior parte. Por quê? Porque são as consequências da obesidade. O diabetes, o colesterol alto, é abaixo da vitamina D, é uma resistência ao TSH. Às vezes a pessoa culpa o TSH, o hipotireoidismo. Deve ser a tireoide. Na verdade, a tireoide, ela não engorda, ela dá uma retenção de líquido e isso é raro, tá? Então, assim, às vezes o TSH está elevado por conta da obesidade. Então, eu peço os exames direcionados, né? Na maioria das vezes não vai ter remédio nenhum, é só para a gente saber se já tem complicações, ver se tem história familiar de colesterol alto, diabetes tipo 2, tá? Mas os exames são bem direcionados, não tem aquele monte de sangue, não. E outra coisa, eu sempre falo que o adiantar é bom, mas às vezes furar duas vezes é pior ainda, né? Então, assim, eu sou mãe, eu tenho gente, tem menino minha gente tem criança que não tem medo nenhum, fica olhando para cá, mas no geral é um tormento, a gente sabe. A gente tem que deixar o sábado, que o pai e a mãe tem que fazer uma história longa para deixar. Então gera um estresse. E às vezes uma coisa que pode ser tranquila, a gente uma vez no ano, a gente vai fazer só para ver como é que tá. Aí às vezes é tanto exame que a criança chega no consultório, a gente já vai tocar, já chorando muito, porque traumatizou, porque pensa que todo médico vestido de branco, às vezes eu nem visto mais de jaleco, porque às vezes eu acho que a relação médico-paciente com a criança melhora muito sem o jaleco. Então, eu acho que tem pessoas que gostam, porque realmente passa aquela imagem, né, mais do mais médico, mas nós da pediatria, eu acho que o jaleco assusta um pouquinho as crianças. E aí ela vai sempre olhar que a gente vai furar, ou que a gente vai sentir dor. Então, assim, tem que ter cuidado, que eu entendo o lado também de vocês, de pedir para adiantar, mas quando chega lá, eu queria pedir alguma coisa, e às vezes eu fico com pena, né? Meu Deus, vou deixar para depois, e eu podia ter pedido. Isso de exame é minha rotina de hemato, né? Então, assim, sempre vai vir muito exame para eu fazer. Às vezes, alteração de exames, né? O hemograma, que é um nosso exame fundamental do hematologista. E acaba que a gente
acaba, assim, essa história de adiantar, e às vezes vem outro, às vezes assim, quero investigar uma anemia, mas pede algumas coisas que talvez eu não pediria, mas o que eu queria pedir também, às vezes, aí eu fico com a mesma história, vou ter que curar de novo, será que eu espero um pouquinho? Eu posso deixar passar alguma coisa? A gente fica muito com esse receio também, tá? E o hemograma acaba que ele é o exame base, né? E assim, existe protocolo, por exemplo, para pedir hemograma com 1 ano de vida, né? Então, toda criança entre 1 ano e 2 anos, ele tem que realizar um hemograma e ainda dosar ferritina, né? A gente acaba dosando a PCR, né, que é a proteína C reativa, porque a gente tem que lembrar que a ferritina é uma proteína inflamatória, né? Então, às vezes, ela tá alta porque a criança está gripada. É aquela criança que tá no meio da confusão de abril nas gripes, a doutora pediu um hemograma de rotina, a mãe fez no meio de uma infecção e às vezes a ferritina deu um valor falsamente ali elevado ali, mas a criança está no processo infeccioso. Então, às vezes, assim, a gente pode achar que ela está normal, quando na verdade ela estaria mais baixa, e a gente tem que avaliar essa parte de ferro. Porque existe protocolo de que toda criança, se ela tiver fator de risco e se ela não tem não recebe ferro, ela receber ferro de forma profilática, né? Para evitar ter anemia e deficiência de ferro. A gente fala em anemia por falta de ferro, a gente está falando aquela anemia, é o último nível. Então, antes de ter anemia, a criança começou a já ter deficiência de ferro há um tempo antes, né? E o ferro ele é importante para tudo no nosso organismo, né? Hoje já tem estudo mostrando deficiência de ferro, IQI, né? Na inteligência, a gente quer muito que nossos filhos sejam muito inteligentes, né? Tira as menores notas na escola, né? Então já tem estudo mostrando que quem tem deficiência de ferro, as notas são mais baixas que as do colega, né? E a gente, nesse primeiro ano, é o momento da gente parar, olhar e avaliar se tem anemia, se tem deficiência de ferro. Então, se você viu, não tem anemia, não tem deficiência de ferro, tem que parar o ferro? Não. Você continua dando até os 2 anos. Mas você já consegue intervir se você já descobre que ele tem uma anemia antes que ele tenha sintomas, né? Às vezes é um atraso do desenvolvimento, é uma criança maior e assim que tá menor, mas que não está crescendo na curva. A gente falou muito da curva hoje, não está acompanhando a curva ou não tem um marco de desenvolvimento também. Então, às vezes isso podem ser sinais para a gente pedir esse hemograma e dosar esse ferro antes de 1 ano. Mas eu brinco que o apelo para os pediatras é esse, assim, fez 1 ano de idade, colete hemograma, ferritina. Não precisa pedir colesterol, pelo amor de Deus, com 1 ano de vida, gente. Não vamos mudar Muitas nada. vezes não vai mudar nada. Às vezes pode Não até tem ser um nem padrão valor. familiar. Isso. E assim, às vezes é uma dieta que tá tudo ok, e aí vem lá o colesterol, mas esqueceu de pedir o ferro, né? E assim, e lembrar da reposição, né? Então, olhe para essa criança, avalie se ela tem fator de risco para ela ter anemia, né? Foi um parto que teve clampeamento tardio, foi uma mãe que teve a história, mais uma vez, do pré-natal, na consulta pré-natal. A mãe teve anemia na gestação, usou ferro, respondeu ao ferro na gestação, né? Então, às vezes, é uma criança que ela tem fator de risco para ter anemia. Então, às vezes, eu vou ter que iniciar mais precocemente esse ferro ali naquele primeiro momento, né? Então, assim, chega muito para mim essa ideia de alteração de hemograma, o ferro, a ferritina. Então, assim, as principais queixas no consultório de hematologia é muito isso, né? E também aquelas alterações pontuais de hemograma. Às vezes faz um hemograma no meio de uma infecção por vírus, então vem leucócitos aumentados, vem linfócitos aumentados. As mães sempre acham, é câncer, pode ser câncer. Mas, assim, eu entendo que é uma preocupação muito grande, né? Então, assim, talvez ter a visão do hematologista, uma segunda opinião, talvez vai valer a pena para acalmar essa mãe, para a gente dizer, vamos repetir esse hemograma num segundo momento, né? Vamos ver se ele muda, se ele melhora. Muitas vezes é isso que a gente acaba tranquilizando mais essa família, né? Esse é o nosso papel, né? O nosso papel de tranquilizar, né? Eu acho que, assim, dentro das nossas queixas, né? Acho que, no fundo, a gente quer tranquilizar essa mãe, mas, claro, levar os alertas... Sem deixar passar, né? Sem deixar passar, para depois deixar tranquila. Eu digo, sempre no final é tranquilizar. Porque, assim, eu acho que nós, como pediatras, nós somos vigilantes, né? A puericultura nada mais é do que vigilância, né? Vigilância da alimentação, vigilância do crescimento, vigilância do desenvolvimento, né?
Então, muitas vezes tem pai que reclama, ai, não fez nada na consulta, não passou um remédio, olhou, mas você Graças a olhou. Deus. A partir do momento que aquela criança entrou na sua sala, às vezes, isso para mim é uma das coisas que mais me deixa, eu fico assim, impressionado, assim. Chega aquela criança de 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, que os pais fazem questão da criança entrar andando no gente. consultório, Isso aí já né? é? Então, a partir do momento, você já olha, primeiro marca o motor, Tá ótimo. já até 1 ano e 3 meses, a gente espera que. E às vezes ela fica preocupada porque o filho dela de 1 ano ainda não Andou, anda, né? A gente tem que lembrar que exatamente. até 1 ano e 3 meses ele pode não andar, né? Então, às vezes, você chegou 1 ano, 1 mês andando, então, primeiro Ok. marco de desenvolvimento motor, e a consulta começou ali, né? A consulta começou naquele momento que a criança entrou. Você avaliou, você checou vacina, você checou o desenvolvimento, colocou nas curvas, viu que tá tudo ok, você não precisou passar nenhum remédio para aquela criança. E você fez a consulta e você foi vigilante aí nesse atendimento, né? E eu queria perguntar para vocês, qual é a mensagem final, assim, de que Então, vocês querem deixar? eu só queria lembrar em relação ao ferro, que eu tive muita dificuldade, vocês sabem, para eu dar o ferro lá em casa. Porque a gente esquece. Muito remédio, a vitamina, o ferro, se o bebê usa, tem cólica. Então, assim, lá em casa funcionou como? Principalmente o ferro, que suja tudo. Né? São todos que sujam? É pretinho ou não? Todos são aquela cor, Bom, não vai beleza, ter um então pronto. transparente, infelizmente. Então, o que funcionou lá em casa foi eu deixar no banheiro. Então, a gente deixa no banheiro, porque É uma ótima hora para. já tá molhado. Então, ali no primeiro banho, no segundo, enfim, porque estando ali, se você não deu de manhã ali, não dei de manhã, eu vou dar de noite. Pode, não pode? Pode. Agora, assim, às vezes eu falo. Tem muita história dos efeitos colaterais do ferro, Sim. tá? Da constipação, da diarreia. Eu entendo esses efeitos colaterais. Eu entendo que a gente vai precisar manejar esses efeitos colaterais, mas eles não são. Eles não devem ser o fator para você deixar de dar o ferro. Sim. Eu até, assim, às vezes eu falo no consultório, é preferível que seu filho com chip nesse momento, ele tenha uma diarreia nesse momento, mas que ele ganhe o ferro aí, para ele ser inteligente, para ele não ter Crescer. anemia, para ele crescer, o peso disso é muito maior do que a parte dos A efeitos constipação. colaterais. Tá? Nesse quesito, né, da questão do uso do ferro, eu acho, assim, extremamente importante. Então, quando eu vou colocar o ferro e a mãe diz assim, constipou, eu digo, nós vamos tatear essa dose. Vamos dizer assim, a dose plena daquela criança são 3 gotas. Você vai dar uma gota um dia sim, um dia não. Aconteceu alguma Essa é coisa? uma ótima estratégia. Não, agora você vai dar uma gota todos os dias. Aconteceu alguma coisa? Doutora, tá dando certo. Pois vamos aí. Se chega um certo momento, ela botou para 2 gotas, bagunçou, eu digo, segura nessa gota aí, que o organismo vai já deixar. Tá constipado, aí eu digo, vamos dar uma dieta mais laxativa. Laxante, Então, assim, a gente vai tateando, o importante é deixar isso aí. E aí tem uma outra questão, Dairton, que é sempre uma pergunta e eu sempre falo para as mães, eu quero ver se isso ainda continua. É uma pergunta para você. Sobre a questão, criança deu febre. Eu automaticamente suspendo o ferro, assim eu aprendi na residência, por conta da questão, né, da gente mexer com o organismo, né? Quero que você fale um pouco mais sobre isso, porque eu vejo que algumas pessoas não tiram. Isso a gente vai ver a literatura, tem alguns estudos que falariam que não necessariamente a gente precisaria tirar esse ferro, tá? Porém, o que é que eu falo? Imagina só, uma criança, ela está doente. A gente sabe hoje que quase todas as doenças afetam um pouco o intestino, né? Esse ferro ele vai ser absorvido pelo intestino também. Então, às vezes é uma virose intestinal, um quadro gripal e tal. Então, às vezes, e vai já usar outros remédios também. Então, às vezes, até pensando nessa dinâmica, não vai ter problema você suspender temporariamente ali aquele ferro, tá? Claro, é uma gripe, um resfriado, talvez você não precise, você pode manter com o ferro, né? Mas essa questão, que as bactérias se aproveitam do ferro, sim, isso pode acontecer. Então, o problema é que a maioria das infecções das crianças, elas não são bacterianas. Elas são infecções virais, então não vai interferir nisso. Mas, sei lá, uma criança está com pneumonia, usando antibiótico e tal, então é melhor a gente suspender esse ferro, né? Para a gente dar esse conforto também. O antibiótico já altera o intestino, então você acaba dando esse conforto para esse intestino para ele poder terminar esse tratamento. E aí você reintroduz o ferro novamente. Tá? Então dá tranquilamente para a gente suspender temporariamente e não vai ser isso que vai causar uma anemia, né? Então a gente assim, estava usando bem direitinho antes, né? Então é importante a gente
pode fazer essas pausas e depois volta normalmente o uso. E essa estratégia de fazer... Por que é uma estratégia que funciona muitas vezes? Porque a absorção do ferro é intestinal, né? É. Então, por isso que a maioria dos sintomas de efeitos colaterais vai ser constipação ou diarreia. E é impressionante que, às vezes, o mesmo ferro numa criança constipa e no mesmo ferro, a mesma marca, na outra criança faz diarreia. E Né? tem a questão da flora intestinal, né? Que Pode, muda. sim, está relacionado, às vezes, a outros fatores também associados. Né? Quando a criança é maior, depois de 6 meses, já tem introdução alimentar. Então, você vai manejar isso com os alimentos. Então, é mais fácil. Às vezes, um bebezinho ali de 4 meses, 5 meses, é mais difícil, né? Mas quando você faz isso de fazer uma gota, e depois, é como se você estivesse acostumando esse intestino aí para esse ferro ser absorvido, né? Já tem até estudos em adultos dando a ideia da gente fazer em dias alternados, né? Não fazer ferro todo dia, para dar essa folga aí para o intestino. Na criança ainda não tem tanto estudo seguro para a gente fazer isso como tratamento. A gente acaba deixando mesmo uso diário mesmo, ferro como diário mesmo. Mas assim, na endocrinologia, assim, qual é a mensagem que você deixaria assim dessa importância do endocrinologista pediatra nessa avaliação da criança? Então, eu não vou puxar nem para a endocrinologia, eu vou aqui bater na pediatria geral. Então, assim, a gente tem que começar a apelar, na verdade, para as sociedades, para o governo, a importância do pediatra geral até na atenção básica. Então, assim, quantas vezes não chega para você, amigo, uma criança já com anemia grave, né? No seu consultório, então, para mim, lá na endócrina, que chega com uma queixa, a criança nem tem baixa estatura. Quando foi a última vez, não, nunca foi no pediatra. Tem um exame de rotina, nunca repôs ferro. Então, assim, a importância maior é da pediatra geral, que ele vai saber o momento de encaminhar para o especialista. Graças a Deus, à medida que vai passando, temos mais especialistas na cidade, tanto na endócrino, quanto na gastro, na neuro. Então, assim, a base de tudo é o acompanhamento da puericultura. E o endocrinologista entra, né, nessas queixas principais do nosso dia a dia, que é a puberdade. Então, claro que a mãe já tem, graças a Deus, a internet está aí, já orienta muito, ela é muito boa, né? Então, claro que tem as coisas que às vezes a mãe olha, vai no Google e aí passa a noite sem dormir, e às vezes na consulta não vai ser nada. Mas pode ser, às vezes, salva. Outro dia tem uma mãe que ela diagnosticou uma síndrome genética pesquisando na internet. Então, assim, tem suas coisas boas. Então, assim, um acompanhamento regular e quando chegar para a gente, né, esse acompanhamento também vai continuar, que às vezes não vai ter diagnóstico nenhum, às vezes muitas vezes, só aquele acolhimento, orientar a família, chamar todo mundo de casa que tem a responsabilidade para a criança. Porque às vezes eu ainda digo assim, a criança hoje está comendo tudo, fazendo tudo errado, dormindo tarde, assistindo programas que não deve, e depois ela vai culpar nós, né? Porque nasce um pai, uma mãe nasce uma culpa. Então a gente erra tentando acertar. Mas aí, às vezes, a gente de casa, nossa orientação não serve. Às vezes vai para mim, eu não falo igual você. Às vezes eu só oriento alguma coisa. E aquilo ali muda a família, não só a criança, muda os hábitos da família. Vamos fazer atividade física junto, vai melhorar tanto o rendimento físico quanto a interação da família. Que é um pai, uma mãe, um filho brincando, jogando bola na quadra. Então, isso aí é bom para tudo. Então, é importante esse acolhimento da família, não é a consulta da criança. Então, essa é a minha mensagem. E tu, Lívia, o que é que tu diria para a mãe e o pai do paciente da doutora Lívia? Eu diria para fazer sempre o segmento, porque é nesse momento, né, nessa condução que nós vamos conseguir ver mínima mudança e assim poder contornar algo que pudesse levar a uma preocupação maior mais à frente, né? Então, assim, eu agradeço muito aos meus pacientes, eu tenho uma relação muito boa. Quando eu digo assim, eu quero que você vá para esse especialista, a gente vê que eles vão realmente. Então, assim, é boa essa relação médico-paciente. E eu digo sempre, né? A pessoa tem que ter um pediatra para chamar de seu, né? O pediatra é como se fosse, eu digo muito assim, algumas mães me chamam de mãe. Você é um pouco mãe da minha filha também. Eu digo, é um prazer imenso participar da melhor fase da sua vida, porque eu digo que ser pediatra, a gente compartilha com os pais a melhor fase da vida dos pais, que é o filho. Eu também acredito muito nessa comunicação aberta mesmo. Acho que deve existir uma comunicação aberta entre pais, né, família no geral, né? A gente tem várias conformações de família. Isso a gente vê claramente nos nossos pacientes.
Essa comunicação entre família e pediatra, ela tem que existir nessa via, né? Seja para ser o apoio quando o seu filho está doente, ou seja apenas para fazer a rotina de vigilância. O que a gente quer? A gente quer ir no pediatra só mesmo para ele benzer o nosso filho, dizer que está tudo bem, mas às vezes dá aquela orientação assim, e às vezes a gente enxerga muitas coisas, às vezes enxerga aquele problema familiar ali, às vezes a gente consegue às vezes dar uma não dá pitaco, mas eu acho que às vezes dá uma orientação àquela Eu digo família que muito está que é até precisando, né? uma troca. Eu digo assim, agora é um momento mãe para mãe. Eu digo assim Sim, para ela, sim. tipo assim, eu sou mãe também, já passei por isso e vou lhe dizer como deu Eu não certo. sei se vocês sabem, mas a Lívia é a pediatra da minha filha. Mas muitas vezes eu Já ia não vou dizer. para consulta. Já teve vezes que eu fiquei lá fora. Foi. E às vezes eu senti que realmente era isso. Eu acho que era um momento mãe para mãe, entendeu? Então eu fiquei de fora. Porque às vezes, até assim, não vou nem dibir a Lívia às vezes vai falar alguma coisa na minha frente, talvez não fale nada. Então às vezes eu faço isso. Eu falo assim, não, acho que aquele momento mãe para mãe. Do mesmo jeito, né? Isso é importante, que às vezes as pessoas pensam assim, ela é pediatra, bom demais. Eles não sabem o que é um coração totalmente de mãe diferente. pediatra, entendeu? Totalmente diferente, assim, eu acho que, eu até brinco, a gente não pode ser pediatra dos nossos filhos, né? Por mais que isso parece um clichê, né? Mas, assim, a gente tende muitas vezes a valorizar demais, a valorizar de menos. E às vezes a gente deixa essa função para outro colega para ter aquela visão sem o viés, né? Sem o viés ali de você ser pai, né? E eu me preocupo tanto, assim, muitas vezes assim, eu tava viajando, Lívia, olha minha filha aí, não sei o que precisa ver, dá um outro olhar mesmo, né? Verdade. E é isso, gente. A gente queria agradecer a presença da doutora Lívia, né, que veio aqui à Clínica AMI, que é a nossa patrocinadora, né, nossa Clínica AMI, desse podcast. Vamos ter vários outros episódios aí na frente. A ideia é a gente trazer sempre outros especialistas, outros profissionais, não necessariamente que trabalham na clínica, mas para a gente bater esse papo e fazer realmente essa troca de conhecimento, né? Agradecer a doutora Luana, nossa endocrinologista pediatra também. E estamos aí, aguardem aí, compartilhem esse episódio, né? Vai ter vários cortes aí também, compartilhem esses vídeos para que a gente possa aí chegar ao maior número de pessoas aí nesse alcance. Queremos agradecer ao Daito pela desenvoltura, por deixar a gente tão à vontade, porque a nossa intenção é essa, que não é bate-papo, né? Bate-papo, assim. Por isso que tinha que começar assim, né? Exatamente. Começar de uma maneira bem E o tranquila. objetivo principal é orientar a família. Sim, A família. sim. Então, às vezes, a gente usa termos mais tranquilos, não médicos, porque a nossa intenção é orientar a família. Sim, Então, nosso é um podcast para a família. Muito obrigada, Dairton. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.